Ótimo dia a todos. Dia 20 de 12 de 2023. Começou mais um. Aleluia! Hoje eu quero falar sobre irrepreensíveis. Irrepreensíveis na presença de Deus. Eu quero começar falando sobre um casal por nome de Zacarias, que era o marido, e a mulher, que era Isabel. Eles foram os pais de João Batista, primo de Jesus. Irrepreensíveis. E o texto fala que quando Zacarias, no livro de Lucas, quando ele vai ao templo em sorte ali para queimar o incenso, oferecendo ali o ofício sacerdotal, o texto fala que Zacarias e a mulher dele eram irrepreensíveis na presença do Senhor, ou seja, eles eram dignos, eram honestos, eles eram zelosos na presença de Deus em fazer o que é certo. Irrepreensíveis na presença de Deus. Você vê que, o texto que fala que eles eram irrepreensíveis, eles eram justos, eles eram corretos na presença de Deus. O que vale é o que você é na presença de Deus. Não, vou repetir porque você não deve ter entendido. O que vale é o que você é perante Deus, perante os céus. Por quê? Porque o texto fala que eles eram irrepreensíveis na presença de Deus. O texto não fala que eles eram irrepreensíveis na presença dos vizinhos. O texto não fala que eles eram irrepreensíveis na presença dos amigos. O texto não fala que eles eram irrepreensíveis na presença dos pais, na presença dos professores, na presença dos pastores. O texto fala que eles eram irrepreensíveis na presença de Deus. O que vale é o que você é quando somente Deus te vê. Vou repetir para você gravar. O que vale é o que você é quando ninguém está te vendo, mas Deus, ele está te vendo. Você vê que Deus, vai falar de Jó. Deus vai dar testemunho de Jó para Satanás. Tem visto tu, meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que desviava-se do mal? O que vale é o que você é na presença de Deus. Por quê? Porque na presença das pessoas é mais fácil de se comportar. Na presença das pessoas que te conhecem, que sabem que você professa a fé, é mais fácil de você se manter comportado. Agora, quando você vai para algum lugar onde as pessoas não sabem nem que você é cristão, não sabem que você professa essa fé, aí você vai mostrar quem realmente você é. O que vale é o que você é quando Deus está te vendo. Irrepreensíveis na presença de Deus. Você vê que Zacarias e Isabel, o texto diz que eles eram avançados em idade e que eles não tinham filhos. Ou seja, e mesmo eles não tendo filhos, Zacarias, ele vai ao templo para servir a Deus com o ofício sacerdotal. Ou seja, servindo a Deus mesmo com falta, mesmo com necessidade de algo. Mesmo sem eles conseguirem ter um filho, estavam servindo a Deus irrepreensíveis na presença de Deus. E a lei da época, quando a mulher não podia gerar filhos, tinha um problema e não conseguia engravidar, a lei permitia com que o marido ele fosse e tomasse outra mulher para si, para que gerasse a descendência. Você vai ver que Ana, que era mulher de Eucana, Ana não podia gerar filhos. Então Eucana, ele
ele teve Penina. Penina lhe deu filhos, porque a lei da época dava esse direito. Você também vê que... você vê que Eucana, então ele tinha Penina. Você vê até quando Sara, ela já era adiantada em idade e ela não podia gerar, o que Sara fez? Ô Abraão, se deita com a serva egípcia H para que ela gere aí a nossa descendência. Só que algo que é interessante é que Zacarias, irmão, a mulher dele é Isabel, adiantada de idade, ele adiantado de idade, mesmo assim a lei dando a ele o direito dele procurar outra mulher para gerar filhos, ele não foi procurar. Nem tudo que me é lícito me convém. A lei dava o direito, mas não é porque a lei dá o direito que eu vou fazer, não é? A lei legalizou a maconha, então é tudo normal fumar maconha. Não, não é. A lei legalizou a cocaína em certa dosagem, então é normal cheirar cocaína também, não é? Nem tudo que é lícito lhe convém. Nem toda lei vai te impulsionar a fazer o que é bem, né? A lei te dá legalidade, a lei te dá autoridade para fazer, mas não quer dizer que tem que ser feito. Você vê que ele poderia ter ido buscar uma outra esposa e ainda assim ele não foi. E ele esperou quem? Deus. Coisa boa é esperarmos no Senhor, né? Não sair aí se precipitando, metendo o pé pelas mãos. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá, né? Você vê que ele pegou, não foi atrás, e o que Deus fez? Abriu a madre de Isabel. Quando ele, servindo a Deus com ofício sacerdotal no templo, Deus envia o anjo por nome de Gabriel. Gabriel se apresenta: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, suas orações foram ouvidas. No tempo determinado, tua mulher vai ter um filho. E você vai colocar o nome dele de João, e ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ou seja, ele não se precipitou, não meteu o pé pelas mãos, e Deus proveu. Deus proveu o que ele precisava. Irrepreensíveis na presença de Deus. A Bíblia fala de um homem que também era irrepreensível, que nem cristão ainda ele era. Que isso? Ele nem cristão era e ele era irrepreensível? Cornélio, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. E Cornélio, o texto diz que era um homem, né, temente a Deus, que orava continuamente a Deus e que dava esmolas ao povo. Era o centurião da corte italiana. E orando a ele, Deus enviou um anjo para ir lá falar com Cornélio e dizer a ele o que fazer. Falou para ele chamar Pedro. Irrepreensíveis na presença de Deus. Então sirva a Deus, seja irrepreensível, procure fazer o que é certo. Estamos sujeitos a falhas, né? Não somos perfeitos, mas procure ser irrepreensível, procure fazer aquilo que agrade a Deus, procure ser fiel, né? Quando ninguém está te vendo, porque Deus, ele vê cada esforço que eu e você faz. Deus vê quando você se esforça para se abster, se afastar da pornografia. Deus vê quando você se afasta de vídeos com conteúdos impróprios que fere, né, o caráter, que se torna pecado, você não assiste. Deus vê quando você, os seus pensamentos, as coisas que você tem pensado. Deus vê as conversas, se você fala mal de outra pessoa, se você fica metendo pau na vida dos outros, né? Irrepreensíveis, repreensíveis na presença de Deus. Senhor, em teu nome expulsei demônios. Senhor, em teu nome curei enfermos. Senhor, em teu nome profetizamos. Afastai de mim, ó malditos. O que é isso? Perante os olhos das pessoas, as pessoas viam sinais, viam os prodígios, via expulsando, via curando, e chego diante de Deus e Deus fala que não me conhece, me chama de maldito. Afastai de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque o que vale é o que nós somos diante de Deus, ou seja, diante das pessoas era uma coisa, né? E diante de Deus, quando Deus estava vendo no oculto, no secreto,
não era aquilo que dizia, né? Então, irrepreensível na presença de Deus. Ficou essa mensagem para o dia de hoje. Que Deus abençoe.